Vamos lá. Hoje eu queria conversar um pouco sobre a ideia de o quanto a gente espera que realmente Deus ele molde os seus planos para realizar os nossos, né? Sem entender que na maioria das vezes os planos dele têm às vezes outra direção, outros propósitos, né? A gente parte do princípio que a gente tem os nossos sonhos, as nossas metas, né? E que provavelmente Deus também tem um sonho parecido, porque como faz sentido na nossa cabeça, Deus também tem que fazer sentido na cabeça dele, né? E por mais que Deus entenda, ele sabe o porquê da nossa origem, do nosso desejo e o porquê que a gente realmente quer aquilo, isso não significa que ele vai se moldar a isso. Às vezes sim, às vezes o plano dele bate com o nosso. Às vezes a gente tem um desejo muito grande de conquistar algo que é o mesmo dele, porém, nem sempre, né? Na maioria das vezes a gente tende a tentar forçar o propósito de Deus se conectar com os nossos propósitos, né? Mas vamos lá. O propósito de Deus, ele tem uma origem clara no desígnio que Deus tem para o curso geral da história, né? Vamos dar um exemplo. Para nós que somos assim, que aceitamos a Jesus como Salvador e tudo mais, nós participamos do plano da salvação que Ele criou, né? E Ele criou esse plano da salvação, tá tudo caminhando até chegar na parte da volta de Cristo e de todo aquele momento glorioso que vai acontecer, beleza? Porém, nós nesse meio do intercalço, nós fazemos pequenas tarefas que também contribuem para esse grande plano. Porque, por mais que não exista uma profecia gigantesca sobre, às vezes, o meu propósito ou o meu plano, mas eu faço parte dessa engrenagem, eu faço parte desse projeto, né? E cada pessoa, como a gente faz parte do corpo de Cristo, cada pessoa é um membro específico de uma parte do corpo, né? Como cada parte do corpo tem uma função específica diferente uma da outra, cada um de nós também tem uma função específica diferente uma do outro, né? Às vezes uma pessoa vai sair, fazer um grande avivamento, vai criar grandes ministérios, grandes movimentos, e outros vai cuidar de um pequeno rebanho, vai cuidar de auxiliar na manutenção da igreja, outros vão auxiliar na visita de hospitais, outros vão cuidar de pessoas que estão enfermas, outras vão ensinar crianças, e assim vai indo, mas todos nós estamos somando para um propósito maior, né? E cada um mediante a nossa capacidade. A gente pode tirar muito isso por base da parábola lá dos talentos, que Deus nos dá os talentos mediante nossa capacidade. Então ele dá tanto os dons quanto as nossas missões, os nossos propósitos, que a gente pode chamar de talento, ele é dado pra gente mediante o que a gente consegue executar, certo? Então a gente pega esses talentos, e vai multiplicando eles, trabalhando eles até que eles cresçam e se desenvolvam. E aqui está a questão. Como cada um de nós fazemos parte de um corpo, todos nós temos uma função específica. Pode ser aos olhos humanos grande ou pequena, mas para Deus tem o mesmo tamanho, né? Então, o que acontece? A gente tem essa missão, essas missões que são nossas. E o propósito nosso está imbuído dentro disso, né? Porque a gente tem o erro de achar que quem tem propósito é aqueles que vão viver grandes experiências, e na verdade não. Na verdade, às vezes uma pessoa que é professora de criança, escola bíblica, ela está vivendo um propósito dela perfeitamente, diferente daquele que se iludiu achando que o propósito dele seria um propósito grandioso, está correndo atrás e não está vivendo. Às vezes até consegue fazer tudo aquilo que ele queria fazer, mas não está vivendo o propósito dele, né? Enquanto a professora infantil, que nunca saiu dessa linha, que sempre ensinou várias e várias gerações de pessoas que lá na frente impactaram várias vidas ou não, ela viveu o propósito dela, porque o propósito dela era aquele, né? Mas eu não posso sonhar com mais.
E aí é que tá a questão, a gente tende a categorizar trabalhos, desvalorizando alguns e valorizando outros, para que um seja desejado, o outro tem que ser desvalorizado, né? E como perante os olhos de Deus são todos os trabalhos dignos, são todos os trabalhos extremamente louváveis, para Deus não tem essa distinção de eu estou fazendo melhor ou estou fazendo pouco. Se você está fazendo o seu propósito, é perfeito. Tanto que quem multiplicou de 10 talentos para 100 na parábola tinha o mesmo valor para Deus do que quem multiplicou de 5 para 10. Um multiplicou 10 vezes, o outro multiplicou 2 vezes, mas os dois multiplicou. Os dois cumpriram um propósito que eles tinham, que era multiplicar os talentos. Então, na maioria das vezes, nós tendemos a achar que existem trabalhos que são mais dignos do que os outros, ou mais gloriosos do que os outros, né? E é justamente aí que mora, na verdade, o erro. Porque para Deus não. E Ele não vai mudar a opinião dele mediante a nossa. E aí que tá a questão. Por que na minha cabeça alguns trabalhos são mais gloriosos que os outros? Porque alguém me ensinou assim. E na maioria das vezes foi a própria sociedade que me ensinou assim. Às vezes, vou pegar um exemplo, uma pessoa que sai para pregar em vários lugares grandes, ele é bem reconhecido, é famoso, às vezes por causa das viagens, acaba ganhando bem, acaba ganhando muitos recursos ali, tem um bom prestígio. E por causa disso, como o mundo procura a glória para si mesmo, e às vezes o irmão que está fazendo esse trabalho, ele com pureza de coração não sente nada disso, não se sente gloriado porque ele é um cara famoso, mas tem uns que se sentem, tem outros que não. Às vezes ele não se sente assim, ele se sente, às vezes ele queria estar mais em casa, ele queria estar mais perto da família dele, mas por causa do ministério dele ele tem que sair para pregar o evangelho. Mas aos olhos de outros isso é glorioso. E aí eles desprezam esse trabalho em detrimento a outros, como de um irmão que fica na igreja orando, né? E ele ora por todo mundo, Deus desperta ele para orar, Deus incomoda ele para ele orar. E esse é o ministério daquele irmão da oração. E aí esse irmão da oração às vezes pode se sentir diminuído porque ele não está nos grandes congressos pregando. Não somente isso, mas fora da igreja também é a mesma ideia. Tipo, às vezes a pessoa quer muito um trabalho de alto escalão e sente que o seu propósito só vai se cumprir quando ele atingir aquele local. E na verdade não. Na verdade, se ele fazer outra coisa que é desvalorizado pela sociedade, mas que casa perfeitamente com os dons que Deus deu para ele, com o propósito que Deus deu para ele, com a paixão que Deus deu para ele vai desenvolver um ministério maravilhoso fora da igreja, no mundo, mas impactando mais vidas. E se ele entrasse na outra profissão, talvez não, né? Talvez seria totalmente o contrário. E aí que tá a questão. Como cada um de nós é diferente, como cada um de nós fazemos parte de um corpo, e o dedo direito, o dedo polegar da mão direita é diferente do dedo polegar da mão esquerda, mesmo sendo os dois dedos polegar, cada um tem uma função diferente, do mesmo jeito nós, dentro do corpo de Cristo, temos uma função diferente. E aí que tá a questão. Se nós temos funções diferentes, se eu for tirado do meu local e colocado no local de outro, eu não vou fazer nem a minha função e nem a dele. Eu vou estar atrapalhando dois propósitos ao mesmo tempo. Então, e tudo isso vem mediante ao plano que Deus já tem para nós. A gente tende a ignorar isso para conseguir colocar com que o plano de Deus se submeta ao nosso, sendo que isso, logicamente, nunca vai acontecer, né? O plano de Deus nunca vai se submeter ao nosso. É a gente que vai ficar se frustrando à toa. Mas de entender isso, que às vezes o plano que Deus tem para nós não é somente porque Ele quer, porque um grupo precisa, mas porque é o que a gente realmente conseguiria fazer com máxima perfeição. Mas eu consigo. Pô, você quer provar para Deus que você consegue fazer algo melhor, sendo que foi Ele que te criou e Ele tem todo o conhecimento, é uma escolha de cada um. Mas
Deus, ele conhece a estrutura do nosso corpo. Ele conhece a nossa estrutura e a nossa limitação e até onde a gente pode ir. A partir do momento que a gente escolhe ir contra o propósito dele, a gente está literalmente pegando o nosso manual de fábrica e falando bem assim: ah, Deus, você não sabe de nada. Eu vou pegar meu carro e vou usar ele como barco. Entendeu? É a mesma coisa, vai afundar. Do mesmo jeito, os nossos propósitos. A partir do momento que eu pego e começo a fazer uma coisa que é totalmente contrária do meu propósito, eu tô fingindo que eu tenho um carro que anda na água. Vai afundar, entendeu? Então, o que a gente precisa urgentemente entender é que Deus, ele não quer o nosso mal. Ele quer que a gente se desenvolva da melhor forma possível mediante a nossa capacidade. E a nossa capacidade é o nosso propósito. Às vezes é desconfortável, mas por incrível que pareça, é o que mais vai fazer a gente feliz, é viver o nosso propósito. Então, lógico, não podemos nos enganar achando que o que os outros falam para nós, o que os outros nos induzem, é o nosso propósito. Não. O seu propósito, quem vai te dar é Deus. Quem vai te guiar a entender Ele é Deus. E o único capaz de dizer qual que é e qual que não é Deus. Então, para isso, você precisa de um relacionamento com Ele. Não tem pessoa nenhuma que vai dizer qual é o teu propósito. É você e Ele. Então, para deixar esse ponto, eu queria finalizar falando sobre isso. Nossos propósitos têm que... Os nossos sonhos, nosso coração, porque nosso coração é enganoso. Nosso coração tem que dar um foco mais no que realmente Deus quer para nós. Para que nós mesmos não soframos à toa. Para que nós mesmos desfrutemos o que é melhor e o que Deus tem de melhor.